a igreja como Deus olha para a igreja. Precisamos perguntar o que a igreja representa para o Senhor Jesus Cristo. Qual o valor, qual a importância da igreja? Eu tenho dois propósitos essa noite com esta mensagem. O primeiro propósito é mostrar que nós só iremos glorificar a Deus na igreja quando nós olharmos para a igreja da maneira certa. Quando nós olharmos para a igreja assim como Deus vê a igreja. Quando enxergarmos seu valor, quando enxergarmos a importância dessa instituição chamada igreja. Também quero notar que existem comportamentos que são esperados daqueles que compõem uma igreja, daqueles que fazem parte do corpo de Cristo. Igreja que glorifica a Cristo faz o que Cristo espera da igreja, faz o que Cristo espera de nós. Nós somos salvos, comprados pelo sangue precioso, com um valor altíssimo, para que nós possamos ser igreja neste mundo em caos, neste mundo em trevas, e precisamos então aprender a agradar a Deus com o nosso comportamento e ter a visão que Cristo tem da sua igreja. Vamos primeiro notar aqui alguns textos para repensar e refletir sobre o valor da igreja local. A grande pergunta que nós devemos fazer nessa primeira sessão é: qual é o valor da igreja para você? Se você tivesse um encontro com o Senhor hoje e Ele te perguntasse qual o valor da igreja para você, qual seria a sua resposta? Como você vive igreja? O que você sente pela igreja? Como você pensa a igreja? O que você responderia para o Senhor? Vamos abrir na primeira passagem que está em Efésios, capítulo 5, para termos então uma primeira figura que descreve muito bem o valor da igreja. Livro de Efésios, capítulo 5, versículo 25 a 27. Os irmãos conhecem bem esta sessão. É uma sessão que faz uma analogia entre o relacionamento de Cristo com a igreja e o relacionamento de um homem com uma mulher num relacionamento matrimonial, num casamento. Dentro desta analogia feita por Paulo em Efésios, a mulher representa a igreja. Cristo, então, é representado pelo marido. E daí nós temos a importância de um casamento dentro de uma cultura que tenta o tempo inteiro destruir a base familiar. Não vou tratar sobre família aqui, eu quero apenas notar a analogia que é feita e como a igreja é descrita. Efésios capítulo 5, olha o versículo 25 comigo. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. Preste atenção no sentimento de Cristo pela igreja. É um sentimento de amor, é um relacionamento de amor. E este amor se mostra no fato de que a si mesmo Ele se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Quando nós olhamos para este texto, nós notamos o sentimento de Cristo por sua igreja, nós notamos um amor prático por sua igreja, e nós notamos o propósito deste amor. O propósito de Cristo foi se sacrificar para a igreja, para que a igreja pudesse experimentar de santidade, experimentar de pureza, de purificação, para que a igreja fosse uma igreja gloriosa, para que a igreja brilhasse neste mundo em trevas. Isso significa, meus amados irmãos, que é impossível
amar a Cristo e menosprezar e rejeitar a igreja do Senhor Jesus. É impossível declarar amor a Deus quando na realidade nós podemos rejeitar a sua noiva. Nós devemos nos relacionar com a noiva de Cristo, expressando o mesmo sentimento que Deus tem pela igreja, um sentimento de amor profundo, de amor sacrificial, de amor abnegado. Este é o sentimento que nós devemos ter pela igreja. E quando eu falo da igreja do Senhor, eu falo desse ajuntamento local que nós somos, de irmãos que estão congregando juntos, dia após dia, mês após mês, ano após ano. E nós precisamos aprender a ter a mesma visão que Cristo tem de nós, uma visão de glória, ou a intenção de levar a igreja à glória, à purificação, fazendo e evidenciando amor pela igreja. Nota que o texto nos mostra que Cristo ama a sua igreja, mas o texto também nos mostra que este amor é um amor qualitativo, é um amor sacrificial. Isto significa que não adianta simplesmente fazer declarações de amor pela igreja se eu não estou disposto a me sacrificar pela igreja do Senhor Jesus. Não adianta simplesmente ter um sentimento ou divulgar um sentimento quando o meu coração e os meus atos não estão dispostos a evidenciar sacrifício. O amor que Cristo espera que tenhamos pela igreja é o mesmo amor que Ele tem, um amor sacrificial, um amor que vai cobrar muito de nós, um amor que vai exigir muito de nós, muito do nosso tempo, muito do nosso patrimônio, muito daquilo que nós temos neste mundo. O amor que Cristo deseja que você tenha, que eu tenha por sua igreja, é um amor sacrificial. Se você pudesse caracterizar, qualificar o teu amor pela igreja, será que você poderia dizer de maneira honesta para Deus: Senhor, o meu amor pela igreja é um amor sacrificial. Eu pago o preço para que a tua igreja seja uma igreja gloriosa, santa, pura. Eu faço tudo o que está ao meu alcance, e muitas das vezes faço até mais, para que a tua igreja possa brilhar neste mundo. Cristo morreu pela igreja, morreu por mim, morreu por você, para que nós fôssemos uma igreja santa, uma igreja gloriosa. E é este o amor que Cristo tem por sua igreja. Qualquer outro amor que dedicarmos à igreja é um amor aquém do amor que Deus exige de nós, porque o amor de Cristo pela igreja é um amor sacrificial. Este é o valor da igreja. A igreja tem valor porque Cristo ama a igreja. Qual o valor da igreja, pastor? O valor do sangue de Jesus. Ele morreu pela igreja, ele chegou ao ponto de dar sua vida pela igreja. Continuando, mostrando o valor da igreja, nós temos uma outra figura importante no Novo Testamento e uma outra maneira de qualificar e descrever a igreja. Mateus capítulo 16. Abra comigo em Mateus capítulo 16, a partir do versículo 16. É interessante que em Mateus nem existia igreja ainda. A igreja ela vai existir a partir de Atos, mas já temos algumas descrições desta igreja que vai surgir. Mateus capítulo 16, vamos ler aí a partir do versículo 16. Estamos querendo notar o valor que Deus dá à igreja, as qualificações de Deus para a sua igreja, para que possamos moldar os nossos sentimentos e atitudes também. Mateus 16, a partir do versículo 16. Respondeu Simão Pedro, Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja,
e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós temos aqui um chamado para os apóstolos para a fundação da igreja que vai iniciar em Atos. Neste momento de diálogo com o apóstolo Pedro, a igreja vai ser fundamentada sobre a pedra angular que é Cristo Jesus. Jesus afirma para Pedro: Pedro, é sobre esta pedra, sobre esta afirmação de que eu sou o Filho de Deus, que a igreja vai ser edificada. Certo? Errado. Que a minha igreja será edificada. De quem é a igreja? Do pastor Carlos. Certo? Errado. De quem é a igreja Canaã? Eu não ouvi. De quem é a igreja Canaã? É de Cristo. É por causa de Cristo que nós então nos empenhamos na igreja. É por causa de Cristo que nós nos sacrificamos. É por causa de Cristo que nós derramamos lágrimas, suor, sangue, se for necessário, pela igreja. É por causa que a igreja é dele, tem um dono, tem um Senhor. A igreja é de Cristo. Pedro edifica a igreja, mas a igreja não é tua, a igreja é de Cristo. Ninguém pode tirar das mãos de Deus a noiva dele. A noiva é de Cristo e tem um propósito: apresentar a Deus gloriosa, sem ruga, sem mácula, santa. A igreja é de Cristo. É muito importante lembrar disso. A cada momento, a igreja é de Cristo. Sempre que tivermos tendenciosos a não contribuir com a igreja, ou até mesmo prejudicar a igreja, nós estamos nos levantando contra Cristo. Isso é muito sério. Cristo cobra de cada um de nós. A igreja é de Cristo, é a sua noiva, Ele morreu por ela. A igreja é de Cristo. Como precisamos dessa verdade num contexto evangélico onde as pessoas desvalorizam e desvalorizam cada vez mais a igreja, onde as pessoas olham para a igreja como uma instituição criada por homens para roubar as pessoas. Não é assim que nós ouvimos o tempo todo a igreja ser declarada, ser adjetivada? Mas a igreja descrita pela Bíblia é noiva de Cristo, objeto do seu amor sacrificial. É a igreja que tem um Senhor, que tem um dono. É importante sempre lembrar que nós precisamos pastorear a igreja. E aqui é uma mensagem para mim, pastor Adílio e todos aqueles que estão na liderança: pastorear a igreja com foco em Cristo, porque um dia nós prestaremos contas ao Senhor da igreja, que é Cristo. Note mais uma passagem. Vá para o Evangelho de João agora. Evangelho de João, capítulo 21. Nota que linguagem terna, carinhosa, Jesus vai usar agora para a igreja. João capítulo 21, em mais um diálogo com o apóstolo Pedro. João capítulo 21, a partir do versículo 15. Os irmãos estão notando que todas essas passagens que eu estou citando são passagens riquíssimas. Eu poderia fazer uma pregação em cada uma delas, mas o meu propósito aqui é simplesmente mostrar para vocês o aspecto do relacionamento da igreja com o Senhor Jesus. João capítulo 21, versículo 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Se você for para o final do versículo 17, você tem essa mesma descrição: apacenta as minhas ovelhas. O que isto significa? Nós somos, nesse texto, as ovelhas. A igreja é comparada às ovelhas. E estas ovelhas possuem um pastor.
E esse pastor é o Senhor Jesus. Pedro pastoreia, apacenta as minhas ovelhas. Meus amados irmãos, cada um de vocês, você que está aqui essa noite, que faz parte desta igreja, que já entregou a sua vida a Cristo, você é a ovelha de Cristo. E por ser ovelha de Cristo, você tem valor. Por ser ovelha de Cristo, você é amado e é amada. Por ser ovelha de Cristo, você pode experimentar desta descrição de uma noiva amada por Cristo. Somos suas ovelhas, ovelhas de Jesus. Todos nós, cada um que está aqui, nós temos que ter muito cuidado em lidar com as ovelhas de Jesus. Dentro desse contexto que nós vivemos atualmente, onde as ovelhas são cada vez mais maltratadas, feridas, machucadas, sem que nós paremos para analisar e meditar que nós somos ovelhas de Jesus. E cada vez que eu firo você, eu estou ferindo uma ovelha de Jesus. Cada vez que nós nos levantamos e acabamos trazendo uma mácula a uma outra ovelha, é ao pastor desta ovelha que nós iremos prestar contas. Isso é muito sério. Somos ovelhas de Cristo, somos noiva de Cristo. Nós vimos em Mateus: edificarei a minha igreja, usando a linguagem de uma casa, de uma construção. Agora temos aqui as ovelhas sendo apacentadas. A igreja de Deus é muito valiosa, é muito importante. A igreja de Deus não pode ser banalizada, não pode ser negligenciada. Isto é um pecado seríssimo. Infelizmente, estamos vivendo na cultura da banalização da igreja. Pessoas que acham que podem ser crentes sem igreja, acham que a igreja não é tão importante assim, não tem tanto valor assim, que acham que a igreja é apenas uma instituição burocrática, quando na verdade a igreja tem valor inestimável aos olhos de Deus. Uma igreja começa a crescer, começa a se desenvolver, começa a amadurecer, quando esta igreja aprende a valorizar, enxergar uns aos outros como Cristo nos enxerga. Enquanto isto não acontecer, não tem como darmos passos de maturidade. O primeiro passo é entendermos o valor da igreja. E eu vou falar mais um pouquinho sobre isso aqui no decorrer da mensagem. O segundo aspecto que eu desejo trabalhar, após mostrar como Cristo vê a igreja, o valor da igreja, a importância da igreja, eu quero apontar para os amados irmãos alguns aspectos importantes a respeito de como nós devemos lidar com essa igreja, como nós devemos glorificar a Cristo na igreja. Abra sua Bíblia em Atos, livro de Atos, capítulo 2, o início da igreja. Nós acabamos de ver um diálogo entre Jesus e Pedro. A igreja ainda não existia, e agora nós vamos para Atos e é o início dessa igreja. Aqui nós temos um livro histórico, o livro de Atos, ele está narrando o que aconteceu, a fundação da igreja primitiva. E assim como nós temos muitos erros nas escrituras, muitos personagens que falharam, que caíram e deixaram grandes ensinamentos para nós, nós temos também alguns excelentes exemplos, para que nós possamos então olhar, refletir e moldar o nosso comportamento. E um dos exemplos está aqui no início da igreja primitiva. É uma das declarações mais belas, mais singelas que você pode encontrar dentro do povo de Deus. Atos capítulo 2, a partir do versículo 42. Atos capítulo 2, a partir do versículo 42. Nós já estamos aqui após o discurso de Pedro, após as pessoas terem sido salvas, após os 3.000 terem sido batizados, e chegamos então a uma descrição desta comunidade,
pós-conversão. Diz o seguinte, Atos 2, versículo 42: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Essa descrição ela é riquíssima de detalhes. No versículo 47, o último versículo que nós lemos, temos aqui a descrição de que quando a igreja age da maneira que glorifica a Deus, o Senhor acrescenta. Nota que o texto nos diz que, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor. Quem acrescenta pessoas, membros, ovelhas na igreja? O Senhor. É obra do Senhor. Nós precisamos fazer a nossa parte. E esse texto descreve qual é a nossa parte. Vai trabalhar sobre como uma comunidade deve viver e como Deus vai trabalhando nessa comunidade a ponto da igreja ir crescendo, sendo abençoada pelo Senhor. Não precisamos de estratégias de marketing, sermos criativos, não precisamos colocar uma banda na igreja, colocar um carrossel para as crianças andarem lá no pátio, para que então possamos encher a igreja, porque quem coloca ovelhas na igreja é o Senhor, é Ele que acrescenta dia após dia o seu povo. É muito importante entender aqui o significado da palavra comunhão que aparece nesse texto. Tem algumas expressões interessantes no texto. Comunhão, no versículo 42, nós vamos ver no 44, estavam juntos, tinham tudo em comum, e aí você vai notando no versículo 46, perseveravam unânimes no templo diariamente. Essa palavra que aparece logo no versículo 42 é uma palavra que nós conhecemos, talvez através de um grupo musical. Então é a palavra grega para koinonia. Então é um grupo antigo. Se você aí não tem tantos anos de crente, talvez você não conheça, mas é um grupo com músicas bonitas. E a ideia é justamente trazer essa ideia de comunhão. Ele quer trazer essa ideia. O grupo trouxe essa palavra. E nós precisamos entender um pouco e entender melhor esse conceito de comunhão. Nós vamos entender, meus amados irmãos, que comunhão na Bíblia é um conceito muito profundo. Vai muito além, muitas das vezes, do nosso pensamento raso de comunhão, de um pensamento de se encontrar num domingo à noite, darmos boa noite uns aos outros e irmos para casa. Comunhão nas Escrituras envolve sentimento, envolve unanimidade de pensamento, de coração, de ações. É uma ligação profunda que caracteriza um grupo. Eles são descritos como aqueles que perseveram na comunhão. Eles têm uma vida compartilhada. O que isto significa? Significa que uns se importam com os outros. Significa que o seu problema é o meu problema, que a sua luta é a minha luta, que a sua dor é a minha dor, que suas lágrimas são as minhas lágrimas. Isto é igreja. Enquanto nós não conseguirmos vivenciar de uma maneira muito mais profunda uma comunhão, nós estaremos falhando no alvo para o qual Deus nos chamou. Deus nos chamou para nos importarmos uns com os outros, para nos sacrificarmos em prol dos outros. E Ele não me chama para fazer sacrifício que Ele mesmo não fez.
sacrifício de Cristo chegou até a sua morte. Eles perseveravam unânimes, eles tinham tudo em comum, eles se ajudavam, eles se amavam. Esta prática da igreja primitiva é muito importante de ser compreendida, de ser entendida, porque nós também precisamos transparecer, evidenciar estas mesmas características, para que como igreja nós possamos glorificar a Cristo. Infelizmente, meus irmãos, muitas pessoas têm falado e pensado em comunhão em termos exclusivamente sociais. Na mente de muitos cristãos, comunhão não passa de um evento com brincadeiras, uma rodinha de conversa. Esta é uma ideia que nós encontramos vez após vez nas mentes das pessoas. Contudo, nós não temos um vínculo, um engajamento, um compromisso. Este conceito raso, superficial de comunhão se propagou muito rápido dentro do cristianismo. Este não é o conceito bíblico de comunhão, mas quase todos passaram a pensar comunhão apenas nesse aspecto. As pessoas pensam que comunhão significa apenas tomar sorvete juntos. E quando o calor está grande, é bom tomar sorvete juntos. Mas não é isso que é comunhão. Comunhão vai muito além de compartilhar um sorvete. Ah, pastor, também é comer uma pizza. Vai muito além de estarmos indo para um restaurante após um culto ou antes de um culto. Outros pensam em comunhão como aquele momento que o pastor diz para a igreja: vamos ter uma música e agora teremos um momento koinonia. É um momento comunhão. Aí cada um dá a mão para o outro. Aí depois se senta no seu lugar e não se importa mais com a vida do outro, e não se preocupa com a vida do outro, e não ama de fato o outro, mas apertou a mão no momento de cântico da igreja. Este momento é um momento importante. Eu não estou aqui descaracterizando esse momento, mas esse momento tem que ser o ponto ápice de uma vida que nós já temos em comunhão, em comunidade. Não simplesmente um momento qualquer, um momento social na igreja, mas uma resposta amorosa daquilo que nós já somos. Porque senão se torna falsidade. Porque senão nós temos um momento como este e quase que de maneira obrigada nós damos a mão para o outro. E damos a mão, mas viramos a cara. Porque não conseguimos olhar para a pessoa, não conseguimos nos abraçar, não conseguimos nos amar. Isto não é comunhão, nunca foi. Não pode ser caracterizado como comunhão. Ah, pastor, mas todo domingo a gente tem esse momento. Tudo bem. Mas se este momento não for regado por laços honestos e verdadeiros de afeição, nós estamos falhando como igreja. Nós precisamos, meus amados irmãos, cultivar amor verdadeiro e honesto. Ter uma semana inteira de súplicas e oração pelos irmãos, e quando nós vemos esses irmãos, nós temos um grande prazer de estar com eles. É uma grande honra estar com os amados irmãos da igreja, mas nós precisamos cultivar esse sentimento. Comunhão não é apenas um tapinha nas costas, um abraço, e dizer para o irmão que está ao meu lado, porque o pastor mandou dizer que o ama. Diga aí para o irmão que está à sua esquerda ou à sua direita: você é importante, eu te amo. O que é isso? Não é isto que é amor. Concorda? Não é isto que é amor. Dizendo quase obrigado. Se você não disser, o pastor, eu não vim não, você dizer não, bora lá, vamos dizer. Parte de um coração, meus irmãos, de um coração que ama Cristo. E porque o coração ama Cristo, o coração ama a igreja, ama os irmãos, entende o valor de cada um. Eu não estou dizendo em nenhum momento que é fácil viver em comunidade. Não é muitas vezes fácil vivermos nem um relacionamento matrimonial.
de casamento, não é verdade? Muitas vezes não é fácil, nem mesmo um relacionamento em família, pai, filho, mãe, filhos, marido, esposa, ou quando nós começamos a aumentar a família, você tem que lidar com sogra, com sogro, com primo, com tio, com irmão. Não é difícil esse relacionamento familiar, mesmo sendo o nosso relacionamento de sangue, em alguns momentos nós temos uma grande dificuldade. Não é fácil nos relacionarmos. E não é fácil porque todos nós carregamos no peito algo que se chama natureza pecaminosa. Todos nós. Todos nós temos o nosso quê de orgulho. Todos nós. Fato é que alguns têm mais, outros têm menos. Mas todos nós temos, em algum nível, pecados que outros já conseguiram uma certa vitória e outros ainda não. Todos nós temos o nosso quê de egoísmo. Todos nós. Todos nós temos o nosso quê de hipervalorização pessoal, onde as minhas palavras devem ter valor, onde eu devo ser valorizado, devo ser considerado importante. Sim, você é importante. Você não precisa ficar pensando que deve ser considerado importante, porque você é. E quem diz isso é Cristo. É Cristo que te coloca nesta posição, como ovelha do aprisco dele. Nós precisamos, meus amados irmãos, ir crescendo nos conceitos bíblicos, para que os nossos laços, para que os nossos relacionamentos, por mais difícil que seja, possam crescer, possam melhorar, possam aumentar como igreja. Nós devemos ser exemplos de amor para o mundo. Este mundo não sabe o que é amor, tanto não sabe que começou agora a lançar um projeto chamado de homoafetividade, amor entre pessoas do mesmo sexo. Por quê? Porque o mundo não sabe o que é o amor. E se o mundo não encontrar o amor na igreja, onde ele vai encontrar? Amor verdadeiro, amor honesto, amor que se importa. As ideias de muitas igrejas acerca de comunhão é uma amizade superficial. Ligou no meu aniversário, uma vez por ano, me ama, tem comunhão comigo, fez uma gentileza para mim na porta, um ato de educação, um toque corporal, e a palavra comunhão perde seu sentido para a igreja de Cristo. Entenda, meus amados irmãos, que em Atos, Lucas traz este conceito como um definidor da igreja, como uma identidade da igreja, uma atitude que identifica o grupo. O que notamos é que após a conversão daquelas 3.000 pessoas, existia uma força que levava essas pessoas a querer, elas desejavam estar unidas, uma força quase que inexplicável, onde que não se trata apenas de uma reunião de brincadeiras sociais. Isso tudo é muito bom, mas vai além. É estar com você porque eu te amo, porque você tem valor, porque você é importante. Veja que nós precisamos aprender com essa igreja este sentimento de estarmos juntos e desejarmos estarmos juntos. Nem sempre é possível, nem sempre temos como estar juntos, mas não é concebível você ter a oportunidade de estar junto e não querer. Não é concebível, não faz sentido, não faz sentido, biblicamente não faz sentido. Eu posso estar com a minha igreja, eu posso estar com os meus irmãos, eu posso amá-los, eu posso servi-los, mas eu não quero. Isso não é um coração de um crente. Não é. Não é. O coração de um crente é: eu quero estar com a igreja, unânimes, diariamente. Se eu pudesse, eu morava com esses irmãos, eu vivia com eles. Lembra de Davi no Antigo Testamento? Os sentimentos que Davi expressa para o santuário do Senhor. Alegria de estar indo para a casa do Senhor. Davi expressa muitas vezes: se eu pudesse, eu vivia aqui.
Eu vivia com o povo de Deus, cantando, adorando, louvando, porque não existe nesse mundo nada melhor e maior do que estarmos juntos em adoração. Nada. Se você considera algo maior do que isso, você está errado. Porque a Bíblia nos coloca como um povo da adoração. Louvar a Deus é isso que nós vamos fazer por toda a eternidade. Estarmos juntos, louvando, engrandecendo ao Senhor. Meus amados irmãos, glorificarmos a Deus como igreja é a nossa identidade em Cristo. Quando nós não entendemos este aspecto, nós sofremos como igreja, nós padecemos como corpo de Cristo. Mas para isso, nós precisamos abandonar um pouco da nossa individualidade. Para isso nós precisamos abrir mão um pouco do meu eu, daquilo que é meu, para começar a pensar no nosso, para começar a pensar no grupo, para começar a pensar no corpo do Senhor Jesus. Nós temos várias descrições para a igreja de Cristo, mas todas essas descrições nos levam a pensar em uma unidade. Nós temos, por exemplo, a igreja do Senhor Jesus Cristo sendo classificada como uma família, como um povo, como uma coluna, como um baluarte, como um rebanho, uma lavoura, uma raça, uma nação, um corpo, uma noiva. Os crentes no Senhor Jesus Cristo, aqueles que foram eleitos, foram inseridos na igreja do Senhor Jesus, possuem laços fortes, indissolúveis, porque são laços espirituais. O que nos une, meus amados irmãos, é muito mais do que a sua simpatia ou a minha simpatia. O que nos une é o sangue de Cristo. Quando nós permitimos que algo quebre esse estado que a igreja precisa ter de unidade para glorificar a Cristo, é o sangue de Jesus que está sendo lançado por água abaixo. Jesus, em uma ocasião, ele vai trazer um termo, ou ele vai trazer um conceito que já foi muito usado nessa igreja, na época do pastor Irani. Eu estive aqui e tive a grande oportunidade e o prazer de ser seminarista enquanto o pastor Irani estava nessa igreja pastoreando. E eu lembro que ele falava muito disso. Assim que eu falar o termo, talvez muitos lembrem. O pastor Irani falava muito que essa igreja deveria ser uma família. Lembram disso? Uma família. Trazia muito isso. Isso não é um conceito do pastor Irani. Isso é um conceito bíblico que o pastor trazia. Nota comigo, quem traz esse conceito à tona? O livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 27. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 27. Um texto muito importante para o nosso relacionamento pessoal. Livro de Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 27. E Jesus, olhando para eles, aí para os seus discípulos, ele disse: aos homens é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer: eis que nós deixamos tudo e que seguimos. E Jesus respondendo disse: em verdade vos digo, ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, casas, e irmãos, e irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições. Olha a dificuldade aí. E no mundo vindouro a vida eterna. O que isto significa? Significa que quando o Espírito Santo trabalhou no teu coração, te trazendo amorosamente para os braços do Pai,
salvando a tua alma, te tirando do lamaçal do pecado. Quando isto aconteceu na tua vida, Ele te deu pai, mãe, irmãos, irmãs, filhos. Onde nós encontramos isto? Você tem alguma suspeita? Na igreja, meus irmãos. É na igreja. É na igreja onde os idosos da igreja são valorizados, porque devem ser tratados como as nossas mães, como os nossos pais. É na igreja onde as crianças são valorizadas, porque mesmo não sendo meu filho, eu trato como filho, eu amo, eu valorizo. É na igreja onde eu acho irmãos, irmãs, laços que são fortes por conta da adoção que todos nós recebemos do Pai. Deixa-me dizer algo para os amados irmãos, que é muito forte para mim. Meus amados irmãos, desde que o Senhor me chamou para o ministério, eu refletindo, pensando, meditando, sempre pensei, uma das grandes dificuldades do ministério é você ter que sair da sua terra, parece a história de Abraão, né? Da sua parentela, e ir para o lugar que eu te mostrarei. Mas eu quero dizer uma coisa para essa igreja, a igreja Canaã. Nós estamos entrando no nosso 5º ano de ministério na igreja. Tanto eu como Larissa, nós não temos família aqui na região. Nós saímos da nossa região, da nossa família, e estamos com vocês. Com muito prazer e com muita alegria. Eu quero dizer isso de coração e de público, porque é a verdade do meu coração diante do Senhor. Desde que eu cheguei nessa igreja, eu considero vocês como família. Família que Deus me deu. Família valiosa, importante, valorosa, porque é assim que Cristo quer que eu enxergue. Família, pessoas importantes. E quando nós temos que exortar um de vocês não sabem o peso e a dureza, a luta do nosso coração para não fazer, porque dói ter que exortar, dói ter que falar, dói ter que te chamar, corrigir. Como é prazeroso também ter que reconhecer, te elogiar, ver suas qualidades e ver que eu tenho irmãos tão valiosos e importantes ao meu lado. Este sentimento eu carrego no peito desde que eu assumi essa igreja. Uma família, onde nós vamos errar juntos, acertar juntos, mas vamos crescer como família. Onde nós nos importamos uns com os outros, choramos e oramos uns pelos outros. Se esse conceito não existir, nós perdemos a nossa identidade como igreja. Não faz mais sentido estarmos unidos e juntos. Nós poderemos ir para qualquer outro lugar, para um clube social, para um Rotary, qualquer outro lugar, porque não vai fazer mais sentido igreja. É assim que nós precisamos ver igreja. É assim que você precisa olhar para cada irmão que está ao seu lado, como um irmão que foi colocado de maneira muito especial por Deus na sua vida. Cada um que está nesta igreja é importante para o Senhor. Deus deu dons para você que eu não tenho os dons que você tem. E Deus deu esses dons para você, para que você fosse bênção, para que você servisse a sua família. Deus me deu dons que você não tem. E Deus vai dando dons a cada um de acordo com a sua multiforme sabedoria, para que juntos, meus amados irmãos, nós construamos uma igreja sólida, forte, gloriosa, santa para Cristo. Mas juntos, todos servindo, todos se sacrificando, todos se amando, todos se importando, juntos, com o conceito de família que Deus nos deu, família do Senhor, família de Deus. Como nós podemos falar sobre isso? É um conceito tão rico, tão importante, e que nós precisamos alimentar. Todas as vezes que você pensar, vou na igreja, pense, eu vou para a minha família.
Eu vou estar com a minha família, eles estão de braços abertos para mim. Sim, como eu já citei, temos dificuldades por conta da nossa natureza pecaminosa. Mas sabe uma coisa que eu tenho aprendido? E que foi uma frase do Zagallo, alguns anos atrás, que me despertou. Você tem que me engolir. Sabe por quê? Você vai estar a eternidade toda comigo, quer você queira ou não. Pai, não gosto do pastor Carlos, mas eu vou estar do seu lado, cantando do teu lado, ó. Pronto. E aí, e o tempo passando, doido para ir embora, mas não passa, é eterno. E não passa. Então nós temos que aprender, meus amados irmãos, a gostar de estar juntos, porque nós vamos estar eternamente juntos. Vamos estar louvando a Deus eternamente juntos, cantando. Rapaz, eu não gosto da voz daquela irmã quando canta. Vai estar lá eternamente a voz dela. Cantando, louvando. E nós lá, felizes da vida, com tudo isso, precisamos aprender isso como igreja. Este é um segredo de uma igreja que vai crescendo, vai se desenvolvendo e vai frutificando mais e mais, a 30, a 60 e a 100 por um. Quando a igreja entende esses aspectos, quando eu saio da individualidade, do egocentrismo, e eu passo então a viver em prol da comunidade, em prol da igreja, onde todos sabem, se precisar pode contar comigo, mas pode contar comigo de verdade. Não é simplesmente dizer pode contar comigo, é contar comigo mesmo, qualquer hora, qualquer instante, na madrugada, o que for. Ah, eu recebi uma agenda bem bonitinha da igreja. Foi, essa agenda é para você ligar, na hora que você precisar. Porque se eu não puder ligar para você na hora que eu precisar, eu rasgo o seu nome da agenda. Lógico, não é, irmão? Temos que estar juntos. Nós estamos aqui para isso. É o telefone de todo mundo na madrugada esperando. Se precisar, estamos juntos. É assim que funciona a igreja. Não, eu não vou, porque eu estou tão cansado. Sim, eu também estou. Todos nós estamos. Mas é em prol do bem de alguém. Tem alguém sofrendo, tem alguém padecendo, e nós vamos. Eu sei que nós temos às vezes alguns impedimentos, e nós não podemos fazer tudo aquilo que nós gostaríamos. Então isso aí é um fato. Mas a disposição do coração fala muito. Diante de Deus, você está diante de Deus com a disposição do coração correta e dizer: Senhor, o Senhor sabe que eu estou à disposição. Será que, se eu pedisse para os irmãos anotarem os nomes numa agenda, numa lista, das pessoas que eles podem contar nessa igreja, o teu nome estaria? Sim, anote aí, faça uma lista aí das pessoas que você pode contar na igreja. Aí me desse a lista da igreja todinha. Está aqui, pastor. Eu nem vou fazer, eu vou pegar só a sua agenda e vou lhe dar. Tem que ser isso. Tem que ser isso. Se não for isso, o teu coração está errado. Não faz sentido você fazer parte da igreja. Não faz sentido. Você não entendeu o que é igreja. Não entendeu o que é família. Não entendeu o valor do corpo de Cristo. Somos todos unidos. E devemos viver assim. Então, se nós não tivermos esse conceito, tem alguma coisa errada. Em Colossenses 13:14, eu vou só citar a passagem, você pode depois consultar. É dito: acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. O que nos une é o amor. É o amor que é o vínculo da perfeição. Eu não estou unido contigo porque tu é perfeito e não vai errar. Porque tu vai errar e eu vou errar. Eu já errei aqui com os amados irmãos, a gente falha, a gente erra. Se você for estar ao meu lado comigo só quando eu acertar, então talvez se a gente passar 10 minutos junto é muito. Eu erro, eu vou falhar. Nós somos quase que uma montanha russa de sentimentos, já notaram? Nós estamos bem, daqui a pouco estamos tristes, estamos bem, estamos tristes, estamos bem, estamos pá. Você dorme bem, acorda triste, dorme triste, acorda bem. Nem entende o que é isso. Nós não podemos medir relacionamentos por causa do que eu estou sentindo, porque senão tudo vai para baixo. O que nos une? Cristo, o sacrifício de Cristo, laços de amor que veio e chegou até nós a partir de Cristo. Eu gostaria de dizer, meus amados irmãos, que em Atos capítulo 2, eles perseveravam na comunhão, diariamente estavam juntos. Deixa eu me perguntar para você, responda para Deus, não é para mim, para Deus. Não dá para mentir para Deus.
Se você pudesse, você estava aqui todo dia, você responde para o Senhor. Se eu pudesse, eu estaria todo dia ouvindo esse pastor que eu gosto. Se eu pudesse, eu estava lá com ele, estava com meus irmãos, junto, crescendo, estava lá. Eu não posso, eu tenho que trabalhar, tenho casa, tenho esposa, tenho marido, tenho compromissos. Vamos mudar um pouquinho a pergunta. Quando você pode, você está? Porque todo dia nós não podemos. Mas quando você pode, você está? Você faz por onde? Se sacrifica, eu vou, é minha igreja. Eu não sei mais quantos anos de vida eu tenho com esta igreja, eu não sei. Deus pode tirar minha vida hoje mesmo, eu não sei. Mas eu vou aproveitar o tempo que eu tenho com a igreja. Junto, unido. Será que precisa? Imagine o século I, essa igreja aqui. Vocês acham que precisaria de alguém estar ligando para eles o tempo todo e dizendo: rapaz, faltou a igreja, estou sentindo tua falta, vem para a igreja, o que é que está acontecendo? Você acha que aconteceria isso nessa igreja primitiva? Acha? Não. Eles amavam estar juntos. E esta é uma marca mesmo de uma igreja verdadeira. Amar estar juntos. Nós precisamos, meus amados irmãos, priorizar a nossa igreja, priorizar estar junto com os irmãos que Deus me deu. Eu preciso aprender a valorizar isso. Reflita, coloque a mão na sua consciência, pese. Será que eu tenho me esforçado mesmo? Será que eu pago o preço? Será que eu não troco as programações da igreja, momentos com a igreja, por outras coisas que na realidade não me edificam tanto quanto a minha família? Pense sobre isso, reflita sobre isso, medite. Eu aproveito para te convocar, porque até agora eu tenho feito pedidos, mas eu quero convocar você para o retiro dessa igreja, quero convocar você para lá. Eu quero estar com você no retiro, eu quero te amar e ser amado por você. Eu quero ter a oportunidade de conversar com você. Eu sei que nem todos podem, mas eu quero que aqueles que podem se sacrifiquem, participem, vá. Eu dei uma mensagem hoje: se for por questão de dinheiro, não se preocupe, vá para o retiro. Eu quero estar com vocês. Nós estamos tentando implantar na igreja há 3 anos uma cultura de retiro. Esse é o 3º ano que eu estou tentando. Juntos, tentando unir a igreja. Vamos juntos, vamos juntos. Meus amados irmãos, é uma tentativa árdua. Todos os anos se programando, lutando, fazer compras, comida, fazer agenda, tudo isso é muito árduo para estar juntos, porque nós temos poucos momentos de comunhão, poucos momentos de conversa, poucos momentos de oração juntos. Aí tem uma oportunidade na tua igreja e você decide ir para outro lugar. Eu não sei os outros irmãos, mas eu fico muito triste com isso, porque eu queria estar com você, eu queria ter a oportunidade de ter aquele momento com você. Sei que nem todos podem, eu não estou falando desses, estou falando de quem pode, porque eu tenho certeza que aqueles que não podem, eles estão com o coração desejoso de estar lá, se pudessem participar disso. Faça um esforço para que os projetos da sua igreja funcionem, faça um esforço, faça um sacrifício para que a nossa unidade cresça. Coloque no seu coração: no que depender de mim eu vou fazer. No que depender de mim eu vou me esforçar, eu vou estar lá, eu vou servir, eu vou trabalhar. É uma oportunidade maravilhosa, meus irmãos, de juntos, unidos, estarmos ali num momento de edificação, adoração, descontração, serviço, amizade. Tem muitas pessoas que estão chegando na nossa igreja, muitos jovens, visitantes, que vão participar do retiro, eles querem te conhecer, ele quer conhecer você.
Você é importante, você é a igreja. Essas pessoas precisam te conhecer melhor. Você precisa dar a oportunidade desse relacionamento crescer, se multiplicar. É uma oportunidade fantástica que Deus nos dá. Eu te convoco, mas ao mesmo tempo eu te suplico. Vamos juntos. Não deixe seu pastor só com a esposa dele. Vamos juntos, meus irmãos. Vamos fazer acontecer. Vamos ter retiro, vamos ter conferências, todo mundo, intenso, conferência da igreja. Eu não troco por nada, é a conferência da minha igreja. Temos muitas programações, sociedades e várias outras coisas. Participe, por favor. Vamos juntos, como igreja, crescer. Eu tenho orado por isso. A semana inteira eu passei incomodado. A mensagem de Apocalipse 20 está pronta. A semana inteira Deus esteve incomodando meu coração para que eu falasse sobre isso. Para que eu trouxesse isso. E eu pedi ao Senhor, Senhor, usa as minhas palavras. Que a igreja escute o amor, o clamor do meu coração. Que a igreja entenda a importância de estarmos juntos, unidos, em prol do teu reino, Senhor. Que nós possamos crescer juntos, meus irmãos. Que nós possamos se esforçar. Que você possa vestir a camisa também. Vamos juntos, eu preciso de você. Eu não posso fazer só. Eu sou humano. A gente cansa. Vamos juntos. Vamos como uma família. Eu amo vocês e sei que vocês me amam porque vocês têm cuidado muito de mim aqui. Muito da minha família. Vamos fazer uma igreja diferente. Vamos melhorar. Temos 19 anos de um tempo muito gostoso, muito bom. Mas podemos fazer mais. Você sabe. Você sabe que podemos fazer mais. Se esforça um pouco. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Deus amado, Deus Todo-Poderoso. Eu estou na tua presença, ó Deus, durante toda a semana, orando, clamando, falando contigo, agradecendo ao Senhor por cada irmão, nome por nome desta igreja, entendendo a importância, ó Deus, de cada um, o valor de cada irmão, entendendo, ó Deus, que o Senhor deu dons para esses irmãos que eu não tenho, como eu preciso deles, ó Deus, e desses dons. Juntos, ó Deus, crescer como igreja, como família. Usa, Senhor, essa noite. Usa, Senhor, essa mensagem. Eu não me programei, Senhor, para derramar lágrimas no público, mas usa as minhas lágrimas honestas diante do Senhor. Para juntos, meu Deus, juntos, crescermos em comunhão, em unidade, em família. Para que nós possamos ter um tempo maravilhoso neste retiro. Para que Satanás não venha, ó Deus, achar brecha. Não venha, Senhor, destruir um momento que certamente será muito edificante. Anima, Senhor, aqueles que estão cansados, desanimados, desinteressados. Que todos nós juntos possamos dar as mãos uns para os outros e levantá-los. E juntos, ó Deus, caminharmos para a tua glória, para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Que o Senhor cresça. Que o pastor essa noite diminua e que somente as tuas palavras, que o teu evangelho ressoe em cada coração. Eu pedi para esse nome de Cristo. Amém.